Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu volto a trazer mais um conteúdo literário para vocês. E hoje a gente vai falar de um tema que eu já não falo há um bom tempo aqui no canal: gêneros literários. Gêneros literários das narrativas. Um tempo atrás eu gravei um vídeo aqui, vou colocar no card de vídeos sugeridos, claro, sobre as narrativas curtas, o conto e a crônica. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as narrativas médias e longas, a novela e o romance. Roda a vinheta! Bom, gente, como eu falei pra vocês, um tempo atrás a gente conversou aqui no canal sobre os gêneros literários de narrativas curtas, o conto e a crônica. Eu considero muito importante a gente conversar um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto, porque a gente que gosta de ler, a gente que mergulha nesse mundo dos livros, é interessante a gente ter um conhecimento técnico mais teórico sobre o que é cada gênero literário, o que é um conto, o que é uma crônica, o que é uma novela, o que é um romance. Claro, que a literatura é um campo cheio de subjetividade, de emoção, de sentimento. Então, naturalmente, pode ocorrer e vai ocorrer de existirem situações em que os gêneros se cruzem e se misturem. A gente não sabe exatamente o que a gente está lendo. Se é conto, se é crônica, se é romance, se é novela. Pode acontecer e faz parte. Eu não vejo nada de ruim, nada de problemático nisso. Pelo contrário, faz parte, é importante isso na experiência literária. Mas recapitulando um pouco, quando a gente fala de narrativa curta, a gente está falando de textos narrativos em que uma determinada história é contada de modo curto. No caso da crônica, é um texto narrativo que geralmente gira em torno de algum fato, acontecimento cotidiano, geralmente questões simples. E é um gênero muito próximo do jornalístico, um gênero muito próximo do factual, muito próximo dos textos que são veiculados em jornal. E o conto, que é uma narrativa curta, já um pouquinho mais longa que a crônica, que por ter mais espaço, tem personagens que são construídos em meio a uma ambientação determinada e um enredo que tem um conflito com começo, meio e fim definidos, bem claros. Agora a gente vai falar um pouco das narrativas médias e narrativas longas. No caso, a novela, que é a narrativa média, e o romance, que é a narrativa longa. A novela, ela é uma narrativa que, naturalmente, por ter tamanho mediano, não é nem tão longa quanto romance, nem tão curta quanto conto. Ou seja, ela não chega a ter o tamanho de um romance, mas ela também não fica nas poucas páginas que geralmente o conto costuma ter. Naturalmente, por ter mais espaço que o conto, ela tem mais recursos, ela tem mais possibilidades, mais alternativas que o conto, né? Então, você tem um conflito e tem outros também. Mas geralmente esses outros conflitos são secundários e dependem do conflito principal, dependem do conflito central da trama para existirem. Geralmente eles têm uma conexão, eles têm uma ligação bem determinada com o conflito principal. Você tem uma ambientação, que é uma ambientação já mais descritiva, um pouco mais aprofundada aqui no conto, por haver mais espaço para isso. E você tem mais personagens que têm traços mais característicos, mais definidos do que no conto. Porque naturalmente você tem mais páginas para fazer isso, né? E a narrativa longa, que é a narrativa do romance. Esse gênero do romance, que é o gênero mais lido. É o gênero mais lido, é o gênero que as pessoas mais gostam, que as pessoas mais se sentem atraídas, que as pessoas mais compram, realmente. É o gênero que, do ponto de vista do mercado editorial, é o gênero mais interessante, é o gênero mais atrativo. E é um gênero de uma narrativa longa, que naturalmente, por ser uma narrativa de tamanho maior, a história se estende mais e com isso é mais lapidada, é mais trabalhada e é mais desenvolvida. E havendo essa possibilidade da história ser mais desenvolvida, você tem mais conflitos, você geralmente tem mais de um conflito, você tem conflitos que ocorrem simultaneamente, que podem ter ligação ou não, dependendo da característica, dependendo de algumas nuances de um romance. Você tem mais personagens, e esses personagens, por haver mais espaço, eles têm mais alternativas de serem explorados, tanto seus traços,
suas características, descrições, como eles psicologicamente mesmo, o psicológico dos personagens tem essa possibilidade, os romances. São personagens que passam a ter uma função mais importante, passam a ter uma função maior dentro da obra, por serem mais detalhados, por serem mais aprofundados. E você tem geralmente um espaço de uma ambientação bem mais construída e bem mais rica, bem mais cheia de detalhes e de particularidades do que dos outros gêneros. E o romance, ele se desdobra em vários subgêneros. Daí vai do gosto, que você gosta mais, gosta menos. Você tem um romance policial, você tem um romance romântico, você tem um romance fantástico, diversos tipos de romance. Muitas vezes quando se fala romance, às vezes quem não tem uma noção tão bem construída da teoria literária, às vezes já pensa, ela está lendo um romance, então ela está lendo um livro romântico, mas não é. O romance é um gênero narrativo mais longo que a crônica, o conto e a novela. E esse romance pode ser romântico, mas pode ter várias outras características também. Pode ser um romance misterioso, pode ser um romance dramático, pode ser um romance histórico também, mais tradicional, enfim. E aí que vai uma posição minha, opinião, que eu acho que o romance é tão atrativo e tão diferente dos outros gêneros. O romance, naturalmente, por ele ter mais alternativas pelo espaço, por ele ser dotado de mais recursos, ele constrói personagens, constrói locais, constrói cenas, momentos que se tornam memoráveis, que se tornam muito mais fortes, muito mais intensos do que nos outros gêneros. Não que nos outros gêneros, na crônica, no conto, na novela, não existam isso também, mas é mais difícil, naturalmente. Se você tem pouco espaço, se o texto é mais rápido, se o texto tem poucas páginas, é mais difícil para um personagem ser desenvolvido, para ele cativar o leitor. É mais difícil para um espaço ser construído dentro daquele contexto e formar um imaginário popular. É bem mais complicado. Já o romance, por serem histórias mais trabalhadas, a gente tem a oportunidade de mergulhar mais fundo ali. Quando a gente mergulha mais fundo, a gente cria uma conexão mais forte, uma conexão mais intensa, um afeto maior, sentimentos maiores, sejam positivos ou negativos também, pelos personagens, pelos espaços, pelas cenas, pelos momentos. Quem nunca leu um romance e não ficou com vontade de conviver, de conhecer algum personagem, não se identificou de modo forte com algum personagem? Quem nunca leu um romance e não passou a imaginar, não teve interesse de pesquisar determinado local, que às vezes nunca nem tinha ido, pelo modo como ele é descrito e pelas coisas que acontecem naquele local, no contexto do romance? Quem nunca ficou na cabeça com uma cena determinada de um livro por dias, dias e dias, às vezes até meses? Quer dizer, o romance ele tem essa possibilidade de tornar os personagens, tornar os locais, tornar os traços do livro muito mais memoráveis, muito mais inesquecíveis. Ele desenvolve uma proximidade muito maior com o leitor, embora ele seja mais longo e naturalmente você demande mais tempo para lê-lo, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu o conteúdo, deixa o like aqui no canal para ajudar a gente. Se inscreve, claro, caso ainda não seja inscrito. Comenta aí o que você achou do conteúdo. E me fala se você já leu algum romance, algum livro, que você ficou com vontade de conhecer o personagem, que você ficou com interesse de conhecer determinado local e que aquilo te marcou para sua vida. Valeu, pessoal! Até a próxima, a gente vai se falando. Um grande abraço!